Olá, oitavo ano! Hoje vamos falar sobre vozes verbais. Mas afinal, o que são vozes verbais? Vamos conhecer quais são elas e como elas são formadas. Vozes verbais. A voz verbal é a forma que o verbo assume em relação ao sujeito da oração. Pode ser ativa, em que o sujeito pratica a ação, e passiva, em que o sujeito sofre a ação. Então vamos lá. Inicialmente, nós vamos estudar duas vozes verbais. A ativa, em que o sujeito pratica a ação, e a passiva, em que o sujeito sofre essa ação verbal. Vamos também estudar a reflexiva, mas isso vamos deixar aí para o próximo módulo. A voz ativa. Quem pratica a ação verbal é o sujeito. Ao empregar a voz ativa, dá-se ênfase ao sujeito que pratica a ação. Então, nessa voz ativa, o mais importante, né, é o sujeito que pratica a ação. Olhem aqui esse exemplo. O batalhão da Polícia Militar Ambiental atendeu. Né? Atendeu. Agora, para eu achar o sujeito, vamos relembrar aqui. Para acharmos o sujeito, encontramos e identificamos primeiro o verbo e perguntamos ao verbo quem ou que. Olha aqui o verbo, atendeu. Quem atendeu? O batalhão da Polícia Militar. Então aqui eu tenho uma voz ativa porque é o batalhão da Polícia Militar que pratica a ação. Então, encontro o verbo e vejo quem pratica a ação. Nesse caso, atendeu. Quem atendeu? O batalhão da Polícia Militar. E o que ele fez, né? Então, o sujeito praticou essa ação. No segundo exemplo, o BPMA realiza o acampamento. Identificamos o verbo realiza. E identificamos agora o sujeito a partir do verbo. Quem realiza? O BPMA. Então, quem realizou essa ação verbal aqui? O sujeito. Então, quem realiza? O BPMA, que é o sujeito. Por isso, é uma voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito que pratica a ação. O sujeito do primeiro exemplo é o batalhão da Polícia Militar Ambiental e do segundo é o BPMA. Então, os dois são os praticantes, são os dois quem realiza a ação verbal. Agora, na voz passiva, o sujeito, ele não pratica a ação, mas ele recebe. Vamos analisar? Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal, por isso é classificado em sujeito paciente, aquele que recebe. Caso os trechos apresentados como exemplo da voz ativa fossem empregados na voz passiva, seria assim. Então, eu tenho aqui o mesmo trecho, o mesmo assunto, mas agora na voz passiva. Mais de 106 casos de maus tratos a animais domésticos foram atendidos pelo batalhão da polícia. Agora vejam aqui. Encontrei o verbo. Foram. Quem foram? Mais de 106 casos de maus tratos a animais domésticos. Não é mais o batalhão da polícia militar. Então vejam que aqui agora o mais importante aqui não é o sujeito anterior, tá? Então, ó, quem foram? Mais de 106 casos de maus tratos. E notem também esse verbo, né? Quem foram atendidos aí? Ó, agora não é mais atendeu, é foram atendidos. Eu tenho aqui agora o verbo ser, mais um verbo no particípio. Verbo no particípio, professora? Sim, verbo no particípio, os verbos terminados em ado, ero, ido. Então, verbos terminados em ado, ido são verbos no particípio. Esse aí já é um diferencial da voz passiva. Porque a voz passiva, ela vem acompanhada de um verbo ser em qualquer tempo, passado, presente ou futuro, acompanhando, né? Ele é o verbo auxiliar, acompanhando um verbo no particípio. Vamos perceber, vamos notar agora se o outro exemplo também tem esse verbo aqui. O acampamento é realizado pelo BPMA. Vejam aqui agora, quem é o acampamento? Não é mais o BPMA que antes era o sujeito. Professor, você falou que a voz passiva tem um verbo ser juntinho, né? Como auxiliando aí um verbo no particípio. Sim,
Olhem aqui. O é, como eu sempre digo para o oitavo ano, olha, oitavo ano, o é que faz parte do verbo ser, acompanhado de um outro verbo no particípio. Olha aqui, ó, terminado em ado. Então, essa é uma voz passiva. Esse é um diferencial da voz passiva. A voz passiva sempre vem com o verbo ser em qualquer tempo, acompanhado de outro no particípio. Observe que o foco dos exemplos reescritos não seria mais o batalhão da Polícia Militar Ambiental nem o BPMA, e sim mais de 106 casos de maus-tratos e o acampamento. Ao empregar a voz passiva, o sujeito que sofre a ação é que é enfatizado. E a transformação de vozes? Eu posso transformar uma voz em outra. Você já sabe a diferença entre a voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação, e a voz passiva, quando o verbo sofre, né? O sujeito sofre a ação e tem lá o verbo ser acompanhado de outro no particípio. Agora vamos estudar os dois tipos de voz, passiva analítica e a passiva sintética. A voz passiva analítica é formada pelo verbo ser, lembra que eu falei? Verbo ser mais particípio. Como foi alugado, olha aqui, o foi e o alugado terminado em ado. É procurado, o é sempre é do verbo ser, mais um verbo terminado em ado. Seria encontrado, será visto, fora transformado, era comentado, entre outros. Professor, o será visto não está terminado em ado ido, tem essas exceções, né? O particípio tem essas exceções aí, porque não tem como, né? Colocar ter será visido. Então, será visto. Então, voz passiva analítica é quando temos um verbo ser com o outro no particípio. Essa é a voz passiva analítica. Para compreender como ocorre a voz passiva analítica, observe os exemplos a seguir, que está na voz ativa. O batalhão avaliará essas ocorrências. Essa está na voz ativa. Agora, para eu passar para a voz passiva, eu vou observar o verbo. Como que a frase está depois do verbo? Começa em essas ocorrências. Então, quando eu vou passar para a voz passiva analítica, eu vou começar no que está depois do verbo. Essas ocorrências. Esse verbo aqui, ele vai ser transformado. Eu vou manter o mesmo tempo, futuro. Tenho que colocar um verbo ser, serão, e eu vou transformar esse verbo aqui no particípio. Como que avaliará no particípio? Avaliadas. Então, essas ocorrências serão avaliadas pelo batalhão. Professor, explica de novo. Quando eu vou passar uma frase da voz ativa para a passiva analítica, eu observo o verbo. Aqui, né? Eu destaquei o verbo. O que está depois do verbo vai ser o início da minha passiva analítica. Essas ocorrências. Tenho que acrescentar o verbo ser no mesmo tempo que está a frase anterior. A frase anterior está no futuro, então serão, né? No futuro. E eu vou transformar esse verbo aqui, avaliará, em um particípio, avaliadas. E aí eu mantenho o resto da frase. Serão avaliadas pelo batalhão. Essa é a passiva analítica. Para transformar a voz ativa em passiva analítica, o objeto direto, que era o complemento do verbo, essas ocorrências, passa a exercer a função de sujeito paciente, ou seja, passa lá para o início da frase. O verbo que está na voz ativa recebe o verbo auxiliar, que é que vem primeiro, o verbo auxiliar sempre vem primeiro, que é o ser, e é empregado no particípio. E o verbo que estava na frase anterior vai para o particípio, se tornando avaliado. Mantém-se o tempo e o modo verbal. E o que é uma voz passiva sintética, professora? Olha aqui, sintético é aquilo que eu diminuo, né? Quando eu consigo diminuir as coisas. A escolha foi feita por ela. Olha o verbo, foi. Então, eu vou começar pelo verbo, foi. Só que, fez-se a escolha. A turma fora formada por bons alunos. A turma foi formada por bons alunos. Vou pegar o verbo, que no caso é uma locução. Formara-se a turma. Observem bem que todos receberam a partícula se. Vamos saber por quê. Nos exemplos 1, foi empregada a voz passiva analítica, quando tinha lá a locução verbal, verbo ser mais um no particípio.
E nos exemplos 2, quando recebeu a partícula se, é uma passiva sintética, cujo verbo é acompanhado do pronome se, classificado em pronome apassivador ou partícula apassivadora. Observe-se. Fez-se a escolha. O verbo fazer é transitivo direto, ou seja, precisa de complemento. Na voz passiva sintética, recebe o pronome apassivador se. Por isso, fez-se equivale a foi feito. O pronome se é apassivador porque, caso não acompanhe o verbo transitivo direto, a voz verbal será ativa. Então, ele é apassivador porque ele transforma o verbo da voz ativa para a passiva sintética. Então, passiva sintética é quando o verbo necessita de complemento e eu coloco ele, com uma partícula passivadora se. Essa foi a videoaula sobre as vozes verbais, tá? Lembrando vocês que voz ativa, o sujeito pratica a ação, voz passiva, o sujeito recebe. Tá? A passiva analítica sempre vem com o verbo ser como auxiliar, que é o primeiro, acompanhando um verbo principal, no particípio. Verbos no particípio geralmente são verbos terminados em ado, ido. E a passiva sintética é quando eu pego o verbo e acrescento a ele a partícula passivadora se, fez-se a escolha. Essa foi a nossa videoaula sobre vozes verbais.